Como dito na aula anterior, nessa aula nós vamos em busca de uma fonte para ser utilizada no nosso cartão de visita. Então eu abri aqui o Chrome, no Google fiz uma pesquisa sobre fontes. Você vai encontrar uma lista grande de sites que tem esse recurso, né, de fontes para você realizar downloads. Lembrando que algumas fontes você vai encontrar uma grande quantidade de fontes gratuitas na internet, mas algumas fontes são pagas também. No caso, eu vou utilizar aqui o segundo site apresentado, que é o Netfontes. Nesse site você vai encontrar uma série de abas aqui com categorias de tipos de fontes. Então eu poderia vir aqui no Gótica, por exemplo, a Celta, e vai me dar aqui o nome da fonte. Mas você pode também realizar testes, por exemplo, com o texto que você vai utilizar a fonte. Então, por exemplo, José da Silva, que vai ser o texto principal. Enviar. Então você tem aqui o texto. Então observe que algumas fontes ela não apresentam acentuação. Então tome cuidado na hora de realizar o download, porque se for um texto grande ou envolva muita acentuação, fica até inviável você fazer isso, colocar o acento manualmente, por exemplo, depois. Ok. No meu caso aqui, eu vou utilizar uma fonte básica com largura fixa. Vou pegar de exemplo essa fonte aqui, José da Silva. Então ela chama Abastina. Ela tem acentos, então eu vou baixar essa fonte. Então ele realiza o download para mim, um arquivo zipado. Vou aqui abrir esse zip. Tem um arquivo com a extensão TTF, vou clicar sobre ele, extrair para, vou extrair na área de trabalho, onde eu tenho uma pastinha aqui chamada CorelDRAW. Prontinho, vou checar lá se, se a fonte realmente foi extraída. Então tenho a pasta CorelDRAW, está aqui. Como que eu vou utilizar essa fonte lá no CorelDRAW? Eu devo instalar essa fonte aqui no meu Windows. Então, Ctrl C, fazer uma cópia dessa fonte. Então, C dois pontos. Meu Windows está instalado na pasta Windows. Dentro da pasta Windows eu tenho uma pasta chamada Fontes. Clique duplo. Ele vai exibir para mim aqui todas as fontes que eu tenho instalado nesse computador. Vou dar um Ctrl V para colar a fonte. Lembrando que ela se chama Abastina. Então a fonte foi instalada. Então, está aqui. No CorelDRAW, vou checar se ela já apareceu aqui para mim. Já apareceu. Está aqui, Abastina. Então não há necessidade nem de você fechar o CorelDRAW e abrir novamente. Em alguns casos isso pode acontecer. Então, caso a fonte não apareça, feche o CorelDRAW e abra ele novamente. Então vou trocar aqui também. E vou aqui centralizar novamente, né? Vou centralizar o José da Silva no centro aqui do meu retângulo. Então selecionei os dois. C. Advogado. Quero centralizar em relação ao José da Silva. Então Shift, clico no José da Silva. C. Observe aqui que meu texto advogado, por exemplo, ficou muito junto. Eu quero aqui deixar essa palavra, esse texto mais espaçado. Você pode utilizar o Ctrl T com o texto selecionado. Vai ser aberto para você essa guia aqui, essa aba que é Propriedades do Texto. E você vai encontrar na Propriedades do Texto a opção Espaçamento de Caracteres. Então eu posso vir aqui, está 0% que é o padrão. Se eu colocar 50, ele vai dar um espaçamento maior entre as letras. Ó. Então 60. Então aí você consegue deixar o texto mais legível. Aqui também achei muito junto. Então a aba já está aqui, então eu vou colocar aqui 60% também. Lógico, fiz alterações, vou precisar centralizar de novo. Então vou pegar o José da Silva em relação ao fundo, C, advogado,
em relação ao José da Silva, então Shift José da Silva C. Ok, então dessa forma eu consigo instalar uma fonte, utilizá-la, e eu posso também realizar pequenas alterações nessa fonte para que ela melhor se adapte ao meu cartão de visita. Próxima aula então daremos continuidade a esse cartão. Até lá!